meus pés sobre a rocha ele firmou. Não me abalarei, ao Senhor direi, és minha força, meu escudo, meu refúgio, libertador, o socorro na angústia, alegria da minha alma, és tu, Senhor. Jesus, és o meu maior bem. Nada tenho mais precioso que o Senhor. Em ti me alegrarei, ao Senhor direi, és minha força, meu escudo, meu refúgio, libertador, o socorro na angústia, alegria da minha alma, és minha força, meu escudo, meu refúgio, libertador, o socorro na angústia, alegria da minha alma, és tu, Senhor. Em ti me alegrarei, ao Senhor direi, és minha força, meu escudo, meu refúgio, libertador, o socorro na angústia, alegria da minha alma, és minha força, meu escudo, meu refúgio, libertador, o socorro na angústia, alegria da minha alma, és tu, Senhor. Alegria da minha alma, és tu, Senhor. Alegria da minha alma, és tu, Senhor. Quero lhe dar o meu cordial bom dia nesta manhã e agradecer a você que nos recebe aí onde você está, através do seu celular, seu tablet, seu computador, sua televisão. Nós louvamos a Deus porque temos esse canal também para chegar até onde você está. Eu gostaria de iniciar nesta manhã lendo um salmo muito conhecido, mas um salmo muito significativo para esses momentos que estamos vivendo, que é o Salmo 46, versos de 1 a 4, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. É nessa confiança que nós nos entregamos na caminhada de vida com o Senhor. Na certeza de que Ele é o nosso refúgio, ainda que toda a estrutura cosmológica
venha ser abalada os montes, a terra, os mares. Nós temos onde confiar, nós temos em quem buscar, nós temos em quem nos proteger. E o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é isso que nós queremos que fique marcado no coração de cada um de vocês que nos acompanham nesta transmissão. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê essa certeza, lhe dê essa tranquilidade de fé diante das dificuldades que, por certo, advêm sobre nós na nossa vida. Nossos corações, nos libertou através da verdade, uniu-nos com seu amor. O Pai iluminou o nosso entendimento e sua grande e perfeita vontade Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. O Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, uniu-nos com seu amor. O Pai iluminou o nosso entendimento e sua grande e perfeita vontade Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Queremos lembrar aos irmãos que nós continuamos com as nossas atividades da EBD através das diversas plataformas. Se você não está integrado ainda em uma sala da EBD, procure a Secretaria da Igreja, com certeza a Secretaria da Igreja irá lhe orientar de como entrar, qual a classe. Pode procurar também a irmã Fernanda Ramalho para este fim. O telefone da nossa igreja, 36250554. Também queremos lembrar aos irmãos, eu acho que alguns irmãos não estão lembrados, né? Nós voltamos às nossas atividades de culto de quarta-feira presencial. Temos um número reduzido de pessoas
é preciso ligar também para a igreja, para que o irmão possa se inscrever, a fim de que nós tenhamos sempre um número relativamente pequeno. Nosso limite é de 50 pessoas, é o limite do nosso culto. Já voltamos a essa atividade, estamos nos acostumando um pouquinho com isso, é um jeito meio diferente, né, do nosso jeito, mas é esse novo normal que se estabelece aí com as mudanças desta pandemia, né? Nós temos sentido, obviamente, a falta de muitos irmãos, nem todos podem estar, mas eu queria insistir com a ideia de que se o irmão não pode ir, fez a reserva do espaço ou não pode ir, então comunique com uma certa antecedência. Nós temos percebido que algumas pessoas gostariam de estar, mas outras pessoas que se inscreveram não puderam comparecer. Então vamos tentar manter essa possibilidade. Estamos também querendo fazer um movimento grande, e é um movimento diferente. Nós estamos querendo fazer um culto drive-in ali no CCI, no estacionamento interno do CCI. Então estamos ainda em conversa com o conselho, em conversa com as pessoas que estarão à frente da organização dessas atividades. A ideia é nós celebrarmos a ceia naquela ocasião e com a participação também das crianças. Cada um no seu carro, cada família no seu carro. Vamos tentar começar um pouco mais cedo o culto para evitar que haja um sol muito forte, né? Mas nós vamos estar tentando fazer isso para que possamos começar, né, a nos aproximar, nos achegar. E vai ser necessário, obviamente, uma inscrição prévia. A gente tem um número limitado de carros que cabe ali dentro, mas nós vamos dar as instruções necessárias em tempo. Então, vamos nos preparar. Estamos começando a voltar devagarinho e Deus há de nos ajudar para que nós façamos isso com todo cuidado, com toda saúde, né, com muita graça de Deus na nossa vida. Queremos também parabenizar os aniversariantes. Esta semana nós tivemos um volume grande de aniversariantes, começando já no dia 25 com a irmã Liliana Rebouças, ainda também 25, João Marques, o nosso baterista, Vanessa Borges no dia 27, no dia 28, Geirla, e no dia 28 também pastor Alex, né? Lá de Coração de Maria, Alex Reis, né? Nosso abraço. No dia 28 também Marco Antônio fez aniversário, e no dia 29 irmã Patrícia Carvalho Vilas Boas, e também 29 foi o dia das Patrícias, né? Patrícia Pimenta. Então dia 29 as duas Patrícias fizeram aniversário, e hoje nós temos Larinha, né, de André. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Fica aqui o nosso abraço afetuoso, nosso abraço de gratidão pela vida, né, a cada um de vocês. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade que temos da partilha desse momento, Senhor. Partilha desse momento através desses canais. Te louvamos porque podemos chegar até as pessoas desta forma. Queremos de modo especial colocar diante de Ti, Senhor, cada um desses aniversariantes. Nós te louvamos e agradecemos por estas vidas que Tu nos presenteaste, Senhor. É pela Tua graça que nós compreendemos cada existência como presente Teu a nós, como presente Teu à história. Nós queremos Te rogar, Senhor, que Tu nos acompanhes em cada momento deste culto, ajudando-nos, ó Deus, a termos a sensibilidade da compreensão daquilo que é palavra Tua para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
feliz por estar em mim, e feliz por vir salvar-me. Do céu viestes à terra, o caminho mostrar, da terra para a cruz, minha morte pagar, da cruz à sepultura, ascendeste às alturas, te exalto, meu Senhor. Te exalto, meu Senhor. O teu nome amo louvar. Sou feliz por estar em mim, e feliz por vir salvar-me. Do céu viestes à terra, o caminho mostrar, da terra para a cruz, minha morte pagar, da cruz à sepultura, ascendeste às alturas, te exalto, meu Senhor. Do céu viestes à terra, o caminho mostrar, da terra para a cruz, minha morte pagar, da cruz à sepultura, ascendeste às alturas, te exalto, meu Senhor. Te exalto, meu Senhor. Te exalto, te exalto, meu Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir, me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevar
acontecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Nós estamos pensando no Evangelho de Mateus, sobretudo no movimento de Jesus, tentando entender um pouquinho esse movimento. E nós já estamos no período em que Jesus é preso, depois da experiência do Getsemane. E eu queria lhe convidar para ler um texto lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos de 57 até o verso 59. Nós vamos pensar em todo o texto do 57 até o 68, mas nós vamos ler nesse momento apenas até o verso 59, que diz assim: E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Nós já entendemos um pouquinho esse movimento que se dá em torno de Jesus. É um período muito curto, mas de muitos acontecimentos, e um período muito tumultuado na vivência dos discípulos, na vivência de Jerusalém. Era o período da festa da Páscoa. Jesus já havia celebrado a Páscoa, Jesus já havia invadido, de certo modo, o pátio do templo, derrubado as mesas dos cambistas que vendiam as ofertas para os pobres. Jesus já havia ido para o Getsemane, Jesus já havia se derramado diante de Deus na sua angústia, na sua tristeza profunda. Jesus já havia compreendido a solidão que representaria aquele momento com a presença cuidadosa de Deus na sua vida. E parece quase que um contrassenso a gente pensar em presença cuidadosa de Deus quando alguém está sendo levado à cruz, mas é isso que os evangelhos tentam mostrar. Eu já chamei a atenção de que o ponto mais sofrido em todo esse contexto, por mais que pareça um sofrimento emocional, interno, sem ser um sofrimento corpóreo, mas esse momento é o momento do Getsemane. É um momento tão intenso que o seu suor cai como peso de gotas de sangue. Não é que ele sua sangue, mas o suor é tão intenso, tão pesado, que pinga, que goteja. Por causa da intensidade daquele momento que Jesus havia passado. Mas havia tido uma decisão, e essa decisão representava assumir toda e qualquer consequência. Algumas pessoas ao redor de Jesus tentavam aproveitar de alguma maneira aquela circunstância para tirar dela o proveito que lhe era cabível na sua compreensão de movimento, como é o caso de Judas e de Pedro com o movimento zelota. Uma tentativa de fazer um levante,
contra as autoridades romanas que estavam reunidas ali em Jerusalém. Mas Jesus se tornou uma ameaça real. Uma ameaça real a desestabilizar aquilo que estava ordenado socialmente ali em Jerusalém. E é interessante que quem leva Jesus efetivamente até uma acusação real são os seus conterrâneos, são os religiosos daquela época. São as pessoas que fazem isso em nome de um cuidado. Em nome de um cuidado com a doutrina, em nome de um cuidado com aquilo que eles compreendiam ser palavra de Deus. Isso me ressalta aos olhos, isso me chama a atenção, porque muitas vezes o nosso cuidado com aquilo que nós entendemos ser palavra de Deus, coisa de Deus, nos faz perder a visão do outro. Eles queriam, de alguma forma, condenar Jesus. Eles usam todo um discurso religioso. Eles usam toda uma compreensão religiosa para fazer isso. Mas a sua intenção não era realmente o cuidado da fidelidade. A sua intenção era condenar Jesus. Eu gosto desses textos do percurso da cruz, porque eles me mostram um Jesus extremamente consciente, de uma tranquilidade, de uma consciência plena, que me chama a atenção de maneira fabulosa. Como alguém pode ter tal equilíbrio diante de tais circunstâncias? Mas Jesus tinha a convicção plena do cuidado de Deus e da vontade de Deus. Por isso ele podia enfrentar qualquer coisa até a cruz. E é isso que nós vamos perceber. Os sacerdotes buscavam uma acusação, os sacerdotes buscavam alguma coisa que pudessem condenar Jesus, que pudessem levar Jesus a uma condenação muito mais complicada, inclusive com morte. E é isso que o texto coloca. No final do verso 29, ele vai dizer, a fim de condenarem a morte. Eles já tinham uma finalidade, eles já tinham um ponto de chegada. E eles buscam alguma coisa em Jesus e eles não conseguem encontrar nada. Até que uma pergunta tira Jesus do silêncio. O texto faz uma coisa que eu acho fantástica. Verso 63 diz, Jesus, porém, guardou silêncio. Ele não se desesperou em defender-se, até porque não adiantava defender-se. Ele sabia qual era a intenção, eu gosto disso. Muitas vezes não é necessário, muitas vezes não vale a pena entrar num sistema de defesa das acusações que advêm sobre nós, quando na verdade essas acusações só querem mesmo nos destruir. Não adianta me defender, porque aquelas pessoas não querem saber a verdade. Elas só querem acusar.
quando as pessoas não têm interesse na verdade. O silêncio talvez seja a melhor maneira de lidar quando se tem convicção plena de que aquilo que se faz pela vontade de Deus. Não é fácil isso. É preciso muito equilíbrio, é preciso muita convicção, é preciso muita segurança do Senhor na vida para que você possa enfrentar toda aquela busca que estava sendo feita e você perceber que há uma armação em torno das circunstâncias para lhe levar a uma condenação, mesmo que não haja nada que possa lhe condenar. Eu posso imaginar a face de Jesus, serena, com um sorriso, atrás dessas acusações, dizendo, coitado deles. Mas aí vem uma pergunta que é feita pelo sumo sacerdote. Caifás faz uma pergunta. Caifás usa da astúcia de quem entende muito bem o sistema religioso da época, para que ele possa fazer com que esta condenação tenha algum sentido. E ele usa sua autoridade, ele usa sua astúcia, ele usa sua posição e ele pergunta a Jesus, eu te conjuro pelo Deus vivo, que me digas se tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Caifás sabia o que estava fazendo. Quando ele pede que Jesus responda, conjurando-se pelo Deus vivo, ele coloca Jesus em uma posição em que Jesus deverá responder. E Jesus deverá responder com toda sinceridade. E Jesus responde essa pergunta. Jesus responde essa pergunta, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus remete Caifás à compreensão de Daniel, capítulo 7. Ele diz, Caifás, você não está entendendo. Você acha que você é essa autoridade toda, que você é o sumo sacerdote. Deixa eu dizer a você, é você que está dizendo que eu sou Cristo. Mas eu lhe declaro agora que você vai ver o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Você vai ver o Filho do Homem sentado à direita de Deus, para você entender o que é poder. Porque você não está entendendo. Nem você, nem ninguém está entendendo. Caifás reage usando o seu conhecimento religioso, usando a religião como instrumento de acusação, e ele vai remeter aqueles que ali estão a Levíticos. Capítulo 24, os versos 15 e 16, diz assim: dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Essas são palavras ditas a Moisés, que muitas vezes não são bem entendidas, porque acham de uma violência terrível. Mas o texto ele diz uma coisa que a gente precisa entender, esse texto de Levíticos. Primeiro ele diz, aquele que amaldiçoar Deus,
vai levar sobre si o seu pecado. Por que ele vai levar sobre si o seu pecado? Porque ele não vai ter o perdão de Deus. Se ele não quer nada com Deus, se ele não quer absolutamente nenhuma relação com Deus, a não ser amaldiçoá-lo, não vai viver a experiência do perdão. Vai carregar sobre si o seu pecado. Mas aquele que blasfema dentro do povo de Israel, esse coloca em risco toda a identidade do povo, porque eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É uma ameaça real à identidade do povo, e o povo perderá essa identidade e coloca em risco de vida toda a existência do povo. Essa compreensão está por trás dessa palavra de Levíticos. Mas Caifás não faz essa leitura. Caifás quer condenar. Então ele usa o seu conhecimento da Torá, o seu conhecimento da instrução, o seu conhecimento do Talmud, da interpretação da Torá, para condenar a Jesus. E ele, como sumo sacerdote, ele faz uma declaração. Verso 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Agora pronto. Agora estava dada a sentença a Jesus. Blasfemou. Não precisamos de testemunha. Agora eu já sei que ele se considera o Cristo, Filho do Deus vivo. Não preciso de mais nada. Não quero testemunha, não quero saber o que fez ou o que deixou de fazer. Eu tenho tudo o que eu preciso. Meus irmãos, eu tenho quase certeza de que Jesus não estava inocente nisso. Ele sabia disso. Mas ele havia decidido, lá no Getsemane, que ele iria enfrentar até os descaminhos religiosos, agora oficialmente declarados pelo sumo sacerdote. E Caifás faz um terceiro movimento. O primeiro movimento foi a pergunta, o segundo movimento foi a declaração. Ele faz um terceiro movimento. O terceiro movimento é qual a condenação? E o texto vai dizer, lá no verso 66, que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Eu tenho a impressão que até aqui as pessoas não estavam tendo a menor ideia do que estavam fazendo. E Jesus entende isso quando ele está na cruz, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas eu tenho a impressão que até aqui eles ainda achavam que Jesus poderia se defender de alguma maneira e seria exilado, seria tirado, colocado à parte, iria apagar a figura de Jesus diante dos seus discípulos. Jesus deixara de ser um mestre rabínico e passou a ser um herege, blasfemo, tirando dele a autoridade. Isso é relatado nos versos 67 e 68, quando o texto diz que as pessoas cuspiam no rosto de Jesus, mostrando o desprezo, o descaso, e davam murros nele, esbofeteavam ele e faziam uma chacota que dizia, profetiza, ó Cristo, quem te bateu? Profetiza, ó Cristo, quem te bateu? Não precisa.
Deus sabe quem me bateu. Eu não preciso fazer nada. Eu posso continuar no meu silêncio. Porque o que vocês querem não é saber a verdade, o que vocês querem não é conhecer a verdade, o que vocês querem não é a revelação de Deus, o que vocês querem é continuar vivendo essa vida de controle religioso, controle social, controle político, controle econômico. O que vocês querem, na verdade, é esta vida que assume o controle das realidades do seu entorno. Vocês não querem a verdade? Por isso não precisa. Jesus se mantém em silêncio. E a gente vai perceber, isso vai se repetir, a gente vai conhecer depois quando ele é entregue a Pilatos, depois da discussão entre Pilatos e Herodes, depois a falta de uma acusação real, mas ele precisa ser condenado. E esse é o movimento da condenação de Jesus. Primeiro passo, perguntar se ele é o Cristo. Segundo passo, declarar blasfemo. Terceiro passo, consultar a sentença. É nesse texto que se fecha tudo isso. Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo de todo aquele que sofre na perspectiva de estar fazendo o que é vontade de Deus. Pode tudo ser transtornado, como diz o salmo que nós lemos no início. Pode os montes se abalarem, os mares rugirem. Mas eu tenho um socorro e nesse socorro eu coloco a minha tranquilidade de segurança. Mesmo quando buscam me tirar a vida. Jesus já tinha passado o seu Getsemane. O resto era só consequência. Em silêncio, entendendo que as pessoas não querem saber a verdade, só querem condenar. Jesus caminhou na confiança contínua do cuidado de Deus. O meu desejo é que você tenha essa consciência em algum momento da sua existência. A consciência de que aquilo que você faz é vontade de Deus para a sua vida. E poder enfrentar todas as adversidades que podem vir em consequência dessa decisão. E se manter em silêncio, na confiança de que, ao final, Deus se manifesta com seu cuidado e com seu socorro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, te louvamos, porque podemos, na Tua presença, Senhor, nesse momento, colocar as nossas vidas rogando que Tu nos dês a consciência daquilo que é a vontade Tua para o nosso caminhar. Perdoa-nos, Senhor, as faltas, porque muitas vezes o fazemos sem ter a consciência daquilo que realmente representa, assim como Pedro, assim como tantos outros discípulos. Mas nós temos a convicção do Teu cuidado e misericórdia, e nele, Senhor, nós confiamos, pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar.
Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Estamos encerrando mais uma transmissão. Foi muito bom poder ter sido recebido por você na sua casa, onde quer que você esteja. Queremos desejar a você uma semana abençoada, de muita graça de Deus. E mesmo diante das dificuldades que porventura advirão, porque fazem parte da nossa história, da nossa existência, você tem a convicção de que o Senhor é o socorro e a fortaleza bem presente na angústia. Aqueles momentos onde a gente se sente inseguro, angustiado, mas Deus se faz presente na nossa vida. Que Deus lhe conceda uma semana de muita graça e muita experiência de presença de Deus na sua vida. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos porque podemos mais uma vez, através desses canais, chegar a tantos corações, Pai. Queremos te rogar, Senhor, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um deles, que o Senhor, sobre cada um, na particularidade da sua necessidade, levante o seu rosto e nos dê a paz, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Te obedecer, te obedecer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu quero te obedecer, Senhor.